Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, começar hoje mais uma entrevista. Hoje o papo é com o Rodrigo Lima. A gente teve aí agora à tarde a entrevista com o Mark Todd, que ficou no meu, tá no meu GTV. E hoje o papo vai ser com o Rodrigo Lima, tá bom? O Rodrigo já entrou aí, eu vou dar aí uns 2, 3 minutinhos pro pessoal entrar e eu já chamo você, tá, Rodrigo? Eu vi que você entrou já com o Instagram da Vivi. Eu vou passar para vocês um pouquinho da agenda da semana enquanto o pessoal está começando a entrar, só para a gente não esquecer. Eu estou fazendo isso toda a vez que eu entro ao vivo, mas é sempre legal lembrar. Então hoje agora Rodrigo Lima, amanhã Roger Vibost, às 3 da tarde, 6 da tarde Bárbara Lafranc. A Bárbara, para quem não sabe, vai concorrer aí ao cargo de presidente da Confederação Brasileira. Então eu estou convidando ela para ela contar um pouquinho da ideia dela de mandato, falar um pouquinho do porquê que ela está querendo concorrer, etc e tal. Quarta-feira, Marco Kutcher, acho que às 3 da tarde também, e aí 8 da noite com o Totti. Quinta-feira, por enquanto, estou de folga, não vai ter live. Na sexta-feira, aí temos o Sergino Mendonça, sábado o Rodolfo Riscalha e domingo é o Martin Fuchs. Na segunda-feira da semana que vem, a princípio, vai ser o Sameh Eldahan. Na terça-feira, o Carol Cox. E, se tudo der certo, na quarta-feira, teremos mais uns internacionais aí. Tem vários internacionais entrando na lista, o que eu acho um espetáculo pra gente. Vários nomes bem legais estão aparecendo. Tem o François Maty, o Olivier Guillaume. Deve rolar uma entrevista com o Simon Delestre. Tem o Philippe Whitesap também, que tá para vir aí. Então tem vários nomes que estão aparecendo dos internacionais. E eu vou tentar manter nessa mesma escala segunda, quarta, sexta e sábado, ou pelo menos segunda, quarta e sexta com brasileiros, para a gente manter falando de Brasil, manter puxando para casa, nem que eu faça 2 lives por dia. Eu sei que é muito, para um monte de gente não dá para assistir, mas fica salvo ali no IGTV e aí depois, quando vocês tiverem curiosidade ou vontade, dá um pulinho lá no IGTV e assiste, tá bom? 8 horas da noite, vou chamar o Rodrigo e a gente começa esse papo com ele, que acho que vai ser bem legal. Boa. Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, Marcão, tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Rodrigo, primeiro, obrigado aí por ter aceitado o convite, fiquei bem contente. É um prazer, obrigado a você pela oportunidade. A gente vai devagarinho, falei pessoal, vai devagarinho, a gente vai chegando em todo mundo que a gente queria falar, é muita gente, pouco dia, mas estou bem contente. Você está no Rio, né? Sim, eu estou no Rio. Tá ótimo. Rodrigo, acho que a primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, e eu acho que ela tem que ser feita no começo mesmo, é como, quando e onde você começou a montar? Eu comecei a montar em 1979 no Marapendi, porque a escola da época estava lotada. E do nada, ninguém na minha família monta, meus pais não montam, ninguém nunca da minha família gostou de cavalo. E eu nasci com essa vontade de querer montar, e anos se passaram, meu pai não deixava porque achava que era caro, que era perigoso e tudo, né? E realmente tem a sua parcela de razão. E aí, depois de muitos anos, eu me mudei para um prédio, para um apartamento novo, e lá tinha um rapaz que montava no Marapendi. Aí eu colei nele, fui até o Marapendi e lá comecei. E aí você, isso imaginou eu na escolinha do Marapendi. Isso, na escolinha do Marapendi. Quanto tempo levou para você ter o seu primeiro cavalo? Um ano e alguma coisa, eu comecei em 79, em julho de 79, e aí tive meu primeiro cavalo, um ano e pouco. Saí da escolinha em 11 meses, fiquei na escolinha 11 meses, aí comecei a montar meu próprio, aluguei um cavalo e um ano e meio depois eu comprei meu primeiro cavalo. Você lembra o nome desse cavalo? Chamava Frenética, era uma égua. Aí, e com esse cavalo você chegou a fazer as categorias de base? Não. Como é que é a sua. Na minha época era Mirim, Júnior e Sênior, né? Escolinha, Mirim, Júnior e Sênior. Não existia essa divisão de categoria. Eu fiz a escolinha que era até 1,20 m, a escolinha de começava no início do ano 1,10 m e o final do ano 1,20 m. Aí você ia para Mirim, que era 1,30 m, Júnior, que era 1,40 m e Sênior, 1,50 m. Você chegou a saltar todas as categorias de base no Rio de Janeiro?
Saltei 3 meses de mirim, que eu comecei tarde, né? Eu comecei com 11 anos. E fiquei um ano na escolinha praticamente, e mais um ano saltando para a categoria de escolinha, que era 1,10 m e terminava 1,20 m. Entendi. Nossa, escolinha alta, né? Na época era alta. Era só os fortes sobrevivem. 80, amigo, era diferente. Hoje a escolinha é 40, 60, 80, É. quando você ali vai até o noventinha. E qual foi o seu primeiro título nessa categoria de base, você sabe? Eu pulei 3 meses de mirim, né? Nesses 3 meses de mirim, eu fiquei terceiro no Brasileiro de Mirim, ganhou a Luciana Diniz, acho que chamava Drambuí o cavalo dela. A segunda foi a Roberta Samota no Menino do Rio, e eu fiz terceiro num cavalo emprestado pelo Peixotinho, chamava Mike Polvax. Boa. E aí depois, você, tudo bem, acho que essa categoria de base para você, a princípio, ela foi bem rápida, né? Não tem nenhum caso curioso, nenhum incrível nessa categoria de base. Você chegou a saltar sul-americano? Tinha sul-americano nessa Eu fui, época, não? eu fui campeão americano de júnior aos 15 anos. Eu comecei a montar aos 11 e aos 15 fui campeão americano de júnior, com um cavalo chamado Viking, que foi comprado para mim, que era do Exército, e quando chegou na minha mão, a prova mais alta que ele tinha feito tinha sido 1,10 m. O Hélio Pessoa, que foi meu professor, comprou para mim, ficou um pouco com o cavalo, e aí parou de dar aula, foi ser professor particular da codelaria do Bruno Sá, e o cavalo passou para mim. Daí eu terminei de fazer o cavalo e entrei brasileiro de júnior, americano de júnior, e fui campeão americano de júnior aos 15 anos. Genial, hein? É. Só pra arrumar aqui a minutagem, pronto. Rodrigo, como você decide que é isso que você quer fazer pro resto da sua vida? Isso foi uma pergunta difícil, porque na minha época eu me tornei profissional aos 15 anos, né? Logo depois que eu fui campeão americano de júnior, eu comecei a dar aula. E tive uma aluna aos 15 anos, foi campeã carioca de mirim, chamava Constância. Logo com 3 ou 4 meses que eu já dava aula, consegui meu primeiro título para meus alunos, e foi bem difícil, porque teve uma resistência bem grande contra dos profissionais da época, e achavam que eu era muito jovem, realmente era, né? Mas resolvi fazer, botei a cara e fiz. E para mim também foi muito difícil, porque a minha família toda é uma família que estuda, faz faculdade, da formação jurídica, né? E eu decidi que não ia fazer, que ia ser cavaleiro, profissional de cavalo. E na época não existia muito profissão assim de esporte no Brasil, né? Até surfista não era considerado profissão, professor de pico também não. Então foi bem difícil para mim na época, mas resolvi, fiz e vamos embora. Você acha que essa panelinha, esse intermeios entre os profissionais diminuiu hoje em dia ou segue igual? Eu agora não presto mais atenção em volta, então não posso te dizer. Boa resposta. Qual foi a maior dificuldade na sua carreira, Rodrigo? Maior dificuldade é o trabalho do dia a dia, né? Todo dia duro, um dia atrás do outro. Eu considero montar cavalo como um eterno jogo de xadrez, né? Você faz um movimento, o cavalo faz outro, você faz um, o cavalo faz outro, e para você conseguir chegar lá na frente é bem difícil. Quando foi? Bom, depois você vira profissional aí, e qual foi o seu título mais importante como profissional? Ou qual foi o seu primeiro título importante aí já como profissional no Rio de Janeiro? O mais importante acho que foi o Brasileiro de Sênior, né? Que eu ganhei com a Égua La Vida do MM em 2002. Acho que esse, sim, foi o título mais importante da minha carreira. E alguns grandes prêmios internacionais e tudo, ganhei alguns e assim, sigo assim. Todo mundo tem alguns cavalos ou um cavalo que seja marcante na carreira, né? Eu, quando estava fazendo a pesquisa por um projeto de livro que eu tinha, um cavalo em particular seu vinha no nome de muita gente, que era o Miniú. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a história dele. O Menino é um cavalo que eu adquiri de um amador chamado Aldo Russo, um grande amigo meu. Pulava a prova de 1,10 m com ele. E eu comprei uma parte dele, ficamos sócios e eu comecei a fazer o cavalo. Levei alguns anos batalhando, era um cavalo muito difícil. Esse cavalo tinha muito problema com o cavalo de frente, só para você ter uma ideia, quando ele era do Aldo, numa distensão só, ele derrubou o Aldo 3 vezes de assustar com o cavalo de frente.
E aí levei muitos anos para construir e ficou um cavalo sensacional no final da carreira dele. No último ano da carreira dele, eu fiz em todos os grandes prêmios que pulei, todos sem exceção, inclusive no último que ele rompeu o tendão saltando lá no Sepel. Ele rompeu o tendão no penúltimo salto, eu não me toquei que tinha rompido o tendão, achei que tinha se alcançado e que não era nada demais, que ele fazia isso de vez em quando, ele arrancava a ferradura, botava a mão no ar um pouquinho e depois pisava a mão no chão de novo. Ele botou a mão no ar, era uma linha de 6 galopes para o último e no terceiro galope eu vi que a mão não ia voltar para o chão, não entendi o que estava acontecendo, mas o Oxford já estava na frente, eu botei ele de frente, ele saltou o obstáculo mesmo com o tendão rompido e botou a mão no chão e evitou assim que tivesse sido um acidente mais sério. Foi uma coisa bem forte na minha carreira. E era um fenômeno, né? São dois vídeos disso. A prova é o quê, Rodrigo? Você sabe dizer? Esse foi o grande prêmio do Sepel, que ele se machucou. Não, essa que está passando. É no Rio de Janeiro, né? Esse é o grande prêmio que ele ganhou no Rio, em 2002, CSW do Rio de Janeiro, que ele ganhou no Rio de Janeiro. Foi muito bom o percurso. Essa daí foi a última prova que eu pelei com ele de Hackamore. Você pode perceber que nessa última galope para o último eu perdi o controle dele quando eu quis virar. E aí eu vi que o Hackamore, ele veio aqui perto da cerca. E aí eu quis parar depois da bandeirola para não conseguir parar. Ele disparou, deu 2 voltas comigo na pista. E aí eu vi que o Hackamore já tinha dado e passei a usar o Nepomuk e resolveu o problema. Essa é uma curiosidade que até me perguntaram bastante. Você tem uma afinidade, por assim dizer, muito grande com o Nepomuk, né? Vários cavalos seus usam. Queria que você falasse um pouquinho da embocadura e por que você gosta tanto e os ajustes, enfim. Sim, eu acho que todo cavaleiro tem uma embocadura que vai com o seu sistema, né? Os meus cavalos, eu gosto dos meus cavalos muito leve de frente, muito leve de boca, não gosto de cavalo pesado. Eu acho que o que eu digo para todo mundo, se eu gostasse de fazer força, eu era halterofilista, não montava cavalo. Então, eu gosto dos meus cavalos muito leves de frente e eu trabalho muito, jogo o peso do cavalo muito no posterior. Quando você joga o peso do cavalo no posterior, a frente fica leve, né? Se a frente fica leve, a boca fica leve. Então, quando o cavalo fica muito leve, às vezes você precisa de um pouco de contato. Aí eu boto o Nepomuk, porque o Nepomuk, o cavalo encosta um pouco mais na embocadura, encosta ali no focinho. Porque eu acho que qualquer coisa na boca sempre incomoda mais do que qualquer coisa no nariz. Aí você pode fazer um pouco mais de sustentação ali na hora de sair do chão, porque não está na boca, não vai quebrar as costas, e você com isso consegue um equilíbrio para trás do cavalo na hora de sair do chão, sem atrapalhar as costas em cima do salto. Muito bom. Algum tempo depois, eu não tenho aí exatamente a cronologia, você teve a La Vida, que era da Xana, não era isso? Sim, a La Vida foi junto, né? A La Vida não era minha, era da Xana Garcia. Eu montei na La Vida 6 meses na minha vida só, se você somar o tempo que eu tive montando ela. A La Vida foi um fato muito curioso, porque a Xana comprou, a Tamara comprou a Lady Rush, e aí a Xana comprou a La Vida. E aí ela foi numa prova na hípica de 1,30 m e não andou bem, porque estava adaptando, realmente a La Vida era uma égua muito difícil, tá? E aí não andou bem, aí o pai dela falou, não, eu não comprei uma égua tão cara assim para andar mal, então Rodrigo, monta e vai na prova. Aí eu montei, fui na prova, fiz 0 no 1,40 m, a égua só tinha pulado 1,35 m na vida, não tinha pulado mais do que isso. Aí fui no 1,40 m, fez 0. E aí na semana seguinte era o Campeonato Carioca. E foi a primeira vez na vida que o Miniú me falhou, ele teve uma cólica, coitado, na semana do Carioca, na segunda-feira. E aí eu falei, não vou botar meu cavalo na prova com cólica de jeito nenhum, né? Mesmo que ele já tenha se recuperado, não vou fazer isso com ele. Eu entro com a Lady Rush, que já ia entrar, e boto a La Vida também, vamos ver o que acontece, né? Aí a La Vida entrou nesse campeonato e ganhou, com 15 dias que eu montava nela. Aí me parece que um mês depois, ou menos um pouco, era o brasileiro. Já que tinha ganho o Carioca, vamos no brasileiro, né? Aí ela foi no brasileiro e ganhou também. E aí se mostrou um cavalo sensacional e fora do comum, um dos melhores cavalos, mais competitivos cavalos que eu já montei na minha vida. Essa prova é do indoor, é isso que a gente está assistindo? Esse é um indoor que ela ganhou. Segundo fez o Fábio Leves, super cavaleiro aí, me deu bastante trabalho nessa prova. Ele fez segundo eu esqueci o nome do cavalo, um cavalo castanho que ele vendeu para os Estados Unidos, muito bom também. Daqui a pouco ele deve falar aí nos comentários. Agora, uma das coisas... Peraí que a Kátia L. Russo está pedindo para você contar a história do Miniú com o lacre da quentinha.
Essa era uma história interessante. O Mineiro é um cavalo louco, né? Que eu tinha que montar ele no picadeiro coberto. Eu montava 1 hora da tarde, que era a hora que não tinha ninguém no picadeiro, porque ele era muito, muito louco. E aí todo dia subia uma pessoa pro outro lado do picadeiro daí, com um funcionário, e ia almoçar lá. E aí ele pegava e abria a quentinha e fazia aquele barulho do lacre abrindo assim. Todo dia o menino, quando abria a quentinha, ele saia corcovendo de um canto até o outro do picadeiro e quase me derrubava. Todo dia, sem, religiosamente, era uma coisa impressionante, só com o barulho da quentinha. Muito bom. Raquete, o nome do carro do Fábio. Raquel. Raquete. Rodrigo, uma das coisas mais curiosas quando eu estava estudando a sua carreira em alguma coisa foi a seletiva para o Pan-Americano de Toronto, talvez? Não, Eu, eu não sei, não lembro mais, foi um Pan-Americano sim, mas eu não lembro qual. você fez a seletiva no Valdez, né, que foi um outro cavalo da sua carreira que você podia contar um pouquinho da história dele, mas você fez a seletiva em duas modalidades, né? É, isso daí foi engraçado. O Valdez era um super cavalo, melhor de adestramento do que de salto, muito bom cavalo de adestramento. E estava pronto e para fazer, eu achava até que ele ia melhor no adestramento do que no salto, mas o proprietário dele era um cavaleiro de salto. Então, eu fiz a primeira seletiva lá em São Paulo, ele ficou sexto lugar, eu estava me adaptando. Foi meu pior resultado, inclusive, em pontuação, e mesmo assim ficou sexto. E aí eu vim para a seletiva do Rio. Só que aconteceu um problema, que como eles fizeram a seletiva junto, tanto de salto quanto de adestramento, tem um regulamento no adestramento que não te permite montar com qualquer outra embocadura que não seja bridão ou freio bridão ao longo da competição. E eu ia ter que saltar ele de Nepomuk. Então, saltando de Nepomuk me eliminava da seletiva do adestramento. Isso daí, na minha opinião, foi um erro ali da CBH, mas também nunca imaginou que um cavaleiro fosse querer fazer as duas seletivas com o mesmo cavalo, né? Então, aquilo ali me impediu de seguir a seletiva do adestramento, mas era um cavalo realmente espetacular nessa modalidade. Muito bom. Um pessoal do Maison do Cavalier, o Márcio, né? Márcio, acho que é isso. Mário? Pergunta, Mário, pergunta sobre a temporada dele no Ajas van de Bickveld, na Europa. No Arras. Eu montei com o Arras lá há um tempo, um super cavaleiro. Foi muito bom, aprendi muito, inclusive aprendi a trabalhar lá. Tive bons resultados. Uma passagem boa na Europa, foi bem bom. Com quantos anos você foi para a Europa e por quê? Eu fui para a Europa com 23 anos, para aprender um pouco mais, porque a minha base de equitação foi toda americana, né? Eu fui formado no Hunter, eu fui bicampeão brasileiro de Hunter, aí eu dei o troco na Luciana, fui campeão, ela foi vice, né? Eu já tinha perdido nela no Mirim, dei o troco no Hunter. Então, aí eu falei, bom, já que eu sei bem a parte da equitação americana, eu tenho que aprender a outra parte. Aí eu fui para o oposto, né? Era a equitação alemã, para poder ter uma formação boa e saber fazer de tudo, né? Show. Você falou aí do Hunter e hoje a gente não tem mais a categoria de Hunter no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho tanto o que é a categoria de Hunter, porque acho que tem várias pessoas que estão assistindo que não são dessa geração e não acompanharam, quanto a importância que isso tem e por que você acha que isso acabou. O Hunter é muito importante porque ele ensina a pessoa a montar da forma correta, né? Você ganha pontos por correção e por coisas bem feitas, e perde pontos nas coisas mal feitas. Ele acabou por conta do julgamento subjetivo. Eu acho que o Hunter deveria existir sim, mas com um julgamento objetivo. Deveria ser um juiz no meio da pista sim, julgando exigências do percurso. Por exemplo, você entregaria um croquis para as pessoas e elas iriam ali falar, nessa linha eu vou fazer 5 galopes, nessa linha eu vou fazer 6 galopes, vou partir o galope na mão tal, no final uma exigência de um alto, algumas exigências, e que você somasse ou deduzisse ponto das pessoas por esses acertos e erros. Mas uma coisa objetiva, entendeu? O cara falou que ia fazer 5 na linha, fez 6, perde um ponto, né? Coisa para que você possa explicar para os pais, que os pais que estão começando, as crianças que estão começando não entendem, e aí começa aquela brigalhada danada e aí acaba tirando do esporte ou tirando da categoria Hunter por conta disso, por falta de compreensão do julgamento. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Stefan Barcha falando, meu craque, conta porque o Latino Onassis era o único concurso 6 estrelas do mundo.
Stefano, esse é um craque, adoro ver ele montar. É porque eu dizia que o Atina no Rio de Janeiro, o concurso seria porque era 5 do concurso e mais eu, a sexta estrela, entendeu? Muito bem. Espera aí que tem uma pergunta aqui também do João Aragão, que fala sobre a gira com a Renata. Nós fizemos uma gira na Europa, é, ciceroneado lá pelo João Aragão, que fez um serviço sensacional, nos botou em hotéis maravilhosos. E terminou que eu fui instruindo e terminou que ela ganhou o grande prêmio lá da Tchérvia, em cima do Gianni Govoni e tudo. Foi uma gira muito boa na Europa. O João Aragão está de parabéns, prestava um serviço sensacional na época. Acredito que ainda faça hoje, né? Foi muito bom mesmo. Rodrigo, você montou, acho que, dezenas de cavalos na sua carreira. Eu não consigo saber quantos, mas com certeza foram alguns nesses seus cabelos brancos. É... O que você procura num cavalo quando você vai procurar um cavalo para você? Hoje em dia, o que eu acho mais importante no cavalo é a vontade de fazer. O resto tudo você pode ajudar. Você tem que ter a vontade de fazer e é claro que depois conjunto de coisas, né? Você pode ter um cavalo de anterior baixo com muita força que vai funcionar. Você pode ter um cavalo com menos força, com mais técnica que vai funcionar. Com certeza você tem que ter sempre o conjunto. É o conjunto da obra que vai fazer funcionar, mas com certeza vai ganhar aquele cavalo que quer fazer. Esse é o cavalo que vai chegar na frente. Se você tivesse que escolher um cavalo para ter sido o cavalo das... Eu vou botar 3 cavalos aí que eu tenho usado essa técnica e tem funcionado legal. Um deles é o que a gente chama de o cavalo da vida, né? Aquele cavalo que foi realmente marcante na sua carreira, que eu até acho que você já falou dele, mas enfim, teve um cavalo que foi muito marcante na sua carreira. O segundo cavalo é aquele que é o do prêmio. O cavalo que você tinha que sempre estava no prêmio, sempre estava no prêmio, sempre classificava, tinha resultado, enfim. E o terceiro cavalo foi aquele que escapou. Ou porque machucou, ou porque vendeu antes do que você achou que gostaria, ou porque não deu, enfim, por algum motivo escapou da sua mão. Quem seriam esses 3 cavalos? Bom, o primeiro cavalo, que foi o cavalo da minha vida, que foi mais constante, mas não é o melhor cavalo, é o Miniu. Foi um cavalo que eu montei muitos anos e foi muito constante, né? O cavalo mais vencedor, sem dúvida alguma, foi a Vida. A Vida era um cavalo muito, muito rápido. O melhor cavalo que eu já montei até hoje, mais constante ainda de resultado, foi o Chimbote. Esse é um cavalo que eu usei pouco, mas é um cavalo que ia sempre no prêmio, sempre no prêmio. E o cavalo que escapou da minha mão foi o Potencial. Potencial é um cavalo que era do Pedro Valente, que estava com o Felipe Azevedo na Europa, fez um tour na Europa com o nosso Tigrão, né? Imbatível Tigrão. E eu comecei a montar para o Pedro Valente. E aí, esse cavalo ia terminar a gira do Felipe na Europa e ia vir para eu montar aqui no Brasil. E o Pedro Valente tinha um sócio, que era o Ricardo Smith, pai da Karine Smith. Acabou que o Pedro vendeu os cavalos todos para o Ricardo. E aí os cavalos foram todos para o Ricardo e eu não fiquei com o cavalo. O meu sonho era montar naquele cavalo algum dia. Tem 2 coisas curiosas aqui que estão falando. Um deles estão pedindo para você contar de um cavalo que esse eu não conhecia, chama Viking. Meu cavalo, esse cavalo que eu fui campeão americano de júnior, que eu te falei, que eu comprei no Exército, que tinha um esparavrão muito grande, quando ele galopava, o casco ia na altura do outro jarrete, mas um super cavalo, bem difícil de montar, mas esse queria fazer, entendeu? Muito difícil de montar, já tive até quem prova fazer 3 lances no 18 metros por falta de controle, assim, em linha final, mas realmente um cavalo fora do comum. E a outra coisa que o Diário Quest está falando, que é, eu acho que ele está falando do Chimbote, que eu já ouvi essa lenda, que você montava num capacete de moto. Porque o Chimbote ele dava cabeçada na cara, ele tem um pescoço muito curto e ele parava com o cavalo de frente também, parava, empinava e dava uma cabeçada na cara. Aí ele me deu umas 2 ou 3 cabeçadas no rosto, eu achei que em algum momento ia ser uma coisa séria, que é machucar, né? Porque machuca mesmo. Aí botei um capacete de moto e acabou o problema. O João Aragão está falando aqui uma coisa que é curiosa. Ele fala: Rodrigo é um dos melhores cavaleiros do Brasil. Não, desculpa, vou ler direitinho. Rodrigo é um dos cavaleiros com mais possibilidades de poder ter uma carreira internacional promissora e que decidiu ficar no Brasil. Por que ficar no Brasil, Rodrigo? Porque na verdade eu não tive coragem. Eu fui à Europa, mas eu achei que não ia. Eu tenho muito medo do futuro, entendeu? Eu quero ter um futuro tranquilo, eu quero ter um futuro seguro. E eu nunca tive coragem, essa coragem que o Yuri tem, que o André Miranda tem, que são os caras top de linha, que são corajosos de verdade.
de ir para lá e botar a cara. Eu sempre achei que podia dar ruim e que eu precisava ter um plano B para no futuro não passar. Aí resolvi ficar por aqui e fazer uma coisa mais tranquila. Na verdade, foi falta de coragem. Espetáculo. Infelizmente, mas é isso. Deixa eu ver aqui. Você falou um pouquinho do que você começou no Marapendi e alguém teve, alguma das lives, eu não vou lembrar agora quem foi, me falou um pouco que acha que o esporte no Rio está sofrendo muito pela falta do Marapendi. Mas o Fábio Leivas pergunta aqui, ó, como o Rodrigo hoje se sente com o Rio de Janeiro? Tão esvaziado, sendo que ele pegou a época áurea do nosso estado. Isso daí, o Rio está sofrendo muito, não só o esporte, como a cidade do Rio de Janeiro está sofrendo muito, né? O Brasil estava sofrendo, e agora o Rio de Janeiro. Então, é realmente ficar sozinho ali com poucos cavaleiros, né? Hoje temos pouquíssimos cavaleiros ali, né, que possam representar o Rio de Janeiro a nível nacional, é muito chato, né? Eu sinto saudade da época que o Fábio estava lá, que a gente ia um atrás do outro sempre, um puxando o outro para cima, e sempre foi bom para a gente, sempre foi uma companhia boa, apesar de eu ser bem mais velho que ele, né? A gente sempre esteve junto ali, foi bem divertido. Show. O Mário está pedindo para você falar, isso eu ia deixar mais para frente, mas a gente pode colocar já agora. Pedir para falar um pouquinho da Cordelaria Santo Antônio e os cavalos que você estão trabalhando no momento, o que você vê aí para o futuro. Bom, a Cordelaria Santo Antônio foi a coisa mais espetacular que já aconteceu na minha carreira, entendeu? Eu nunca, na verdade, tive a oportunidade de alguém me ajudar nos concursos, nas contas, nunca tive. O Chico Brandão, graças a Deus, apareceu aí para fazer isso por mim. Eu sempre banquei o esporte do meu bolso, sempre tive que ter cavalos de minha propriedade, levar cavalos para fora pagando tudo. Por isso eu nunca saí muito, porque sempre foi muito caro. E aí, graças a Deus, agora apareceu o Chico Brandão aí com a Cordelaria Santo Antônio, que é uma coisa muito bem estruturada, muito bem pensada. Todos os profissionais são de ponta em todos os ramos, desde o motorista de caminhão, tratador, cavalheiro, todo mundo é de ponta, né? É coordenado aí pelo Júlio Matos, que faz um trabalho sensacional. E os cavalos são maravilhosos, entendeu? Todos os cavalos são muito bons e o Chiquinho é um cara que é muito inteligente na forma de organizar isso tudo, faz de uma forma perfeita e a coisa está, graças a Deus, andando muito bem. O nosso projeto era começar a ter um pouco mais de resultado esse ano, 2020, né, com os cavalos novos chegando, que a gente comprou só cavalo novo, mas infelizmente tivemos essa parada aí, vamos ver se ano que vem ou no final do segundo semestre a gente já consegue algum resultado. Show de bola. Tem 3 perguntas aqui que vieram pelo WhatsApp, eu estava aqui tentando puxar, e a pessoa, a princípio, pediu para não ser identificada, mas ela disse que você vai saber quem é. Quer saber a sua música favorita? É o Yuri. É o Yuri. Isso foi engraçado. Eu sempre falei, a minha música favorita sempre foi a do Galope da Vitória. Mas depois que a minha filha nasceu, é qualquer uma que ela esteja ouvindo. Muito bem. A outra pergunta também dele, obviamente, já que você já tirou na primeira, é por que raios você é o Rodrigo em pessoa? Essa é uma brincadeira que eu faço, né? Porque o Rodrigo Pessoa sempre foi o ídolo de todo mundo, né? O maior vencedor do Brasil, um dos maiores do mundo. E aí, como tem o Rodrigo Pessoa, tem o Rodrigo em pessoa, né? É um trocadilho que eu falo para fazer uma graça. E agora uma pergunta que eu acho que ela é um pouco mais organizada, que é, que cavaleiro te inspira, Rodrigo? Como? Não entendi. Qual cavaleiro que te inspira? Eu tive muitos cavaleiros bons. Quem me inspirou a vida toda foram dois, né? Foi o Felipe Azevedo e foi o Vitor Alves. Esses cavaleiros eu cresci vendo eles montarem, fazendo coisas extraordinárias. Tivemos também o Caio Sérgio, que era um craque. Eu fui muito sortudo. Eu vou te falar que a minha vida toda eu passei colado na cerca e só via craque montando, mas era um atrás do outro. Felipe Azevedo, Caio Sérgio, Marcelo Blesma, Rusto Albarracin, Nestor Lambre, Roberto Tagli, entendeu? Bete Assaf. Eu vou te falar que eu fui felizado. Só tinha craque na época que eu era garoto e eu sentava na cerca de manhã e só saía de lá à noite. Boa. Falando do Vitor Teixeira, ele está assistindo você e está perguntando quanto foi importante o seu pai na sua carreira? Meu pai foi muito importante para mim, né? Porque tudo que eu tenho eu devo a ele, tudo, tudo.
Se não fosse ele, eu nem estaria aqui, né? Muito menos montaria a cavalo. Agora vamos começar. E aí, agora é isso. Eu estou abrindo um pouco para as perguntas das pessoas. Antes da gente entrar naqueles temas que eu acho um pouco mais delicados, até para a gente dar uma soltada em você, dar uma dobrada aí, para ficar um pouco mais relaxado, mais fácil. O que, que é olho na curva? Isso é outra brincadeira que eu faço. É uma piada particular isso daí não tem como explicar. Vamos lá, então. Agora eu vou explicar aquele momento que as pessoas começam a fazer as perguntas que eu não sei o que elas querem dizer muitas vezes. Então eu tenho que perguntar e ver se cabe como conteúdo. Tá o Fernando Bigorna aqui falando, grande Rodrigo Lima, por que quando você faz o zero, assina? Meu ídolo Bigorna. Fizemos uma viagem para a Europa, foi uma das coisas melhores da minha vida. Coisa de louco. Nossa. Bom, não é quando eu faço zero. É quando eu acho que o percurso foi perfeito. Foi exatamente como tem que ser. Aí eu digo que foi uma obra de arte. E toda obra de arte tem que ter uma assinatura. Muito bem. O Antônio Pimentel mandou aqui um pouco mais cedo. Lima, conta a história da manivela e da assinatura. Mas a assinatura você contou, mas a manivela, o que, que é a manivela? Toda vez que eu passava a liderar a prova, eu rodava o braço assim e levantava o número 1 assim para cima, que estava passando a liderar a prova. Aí eu chamava de manivela. Isso daí eu me inspirei naquele lutador de boxe, Sugar Ray, né? Que fazia manivela para derrubar o oponente. E aí eu achei aquilo bacana e fazia também. Uma época da minha vida, muito tempo atrás. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, tem mais uma aqui já marcada, e aí eu vou passar para os temas que eu tenho de discussão. O Chiquinho Azevedo pede para contar a história do Cepel com o Zé Roberto. Essa é ótima. Não, essa foi a melhor história que aconteceu, essa realmente foi boa, de verdade. O Zé Roberto estava liderando a prova lá do CEPEL, com o long neck, uma prova muito, muito rápida. Aí estava eu e o Chiquinho na arquibancada, sentado, conversando, batendo papo. Aí chegou a hora da gente montar, vamos montar, vamos montar. Aí levantamos, fomos andando para o paddock, né? Aí estávamos passando ali do lado da pista para chegar no paddock, estava o Zé sentado na mesa com os amigos, a Luísa, eu acho também, não me lembro bem, tem muito tempo. E aí perguntou para mim, e aí, viu lá? Eu falei, vi, foi muito bom. E aí, vai fazer o quê? Aí eu falei, do 1 para o 2 você fez 7, eu vou fazer 7, do 2 para o 3 você fez 5, eu vou fazer 5, do 3 para o 4 você fez 6, eu vou fazer 5, vou tirar um segundo. E aí segui falando a pista toda até o último. Dali você fez 12, eu vou fazer 11, vou tirar o segundo e vou terminar e vou baixar 2 segundos do seu tempo. Aí ele ficou me olhando assim, todo mundo. Aí eu segui andando assim, Chiquinho do meu lado, eu virei pro Chiquinho, Chiquinho, agora vai ser foda ter que fazer isso tudo, hein? Aí caímos na gargalhada e graças a Deus eu consegui fazer e deu tudo certo. Muito bem. Bom, antes de eu entrar nos temas aqui, como o mestre Vitor Alves está assistindo, ele pede para você contar do chocolate que você deu de presente para ele. Nossa, isso foi bom demais, foi bom demais. Uma prova de cavalo novo lá em Santa Amaro, eu ganhei uma prova dele por 1 centésimo, 0,01, 1 centésimo. Aí fui correndo lá na tia, lá que vende o salgado, comprei um chocolate Talento, aí fui lá na entrega de prêmio, dei para ele o chocolate, aí Vitor Alves, Talento. Tirei 0,01 segundo dele. Muito bem. Rodrigo, algum dos temas que eu tenho tentado manter na discussão aqui são temas que a gente está vivendo de momentos do esporte, tanto brasileiro quanto internacional. Um dos temas que tem batido bastante, e a gente tem falado muito sobre isso, é, primeiro, o novo formato olímpico para 2021. E... Desculpa, fui ler comentário. Eu evito ler os comentários, porque às vezes você distrai. Eu queria saber o que você acha desse novo formato olímpico, se você é a favor, é contra, se está esperando para ver. Eu soube muito pouco, né? O Thiago Matos, que é quem me ajuda muito, né, nessa atualizações de informação, porque eu não sou ligado ao mundo, eu não tenho nem Instagram nem nada, estou usando da minha mulher. Eu vivo o meu mundinho ali, né? Ele me falou que agora vão saltar 3 cavaleiros em vez de 4, não é isso? E Isso. ele me explicando, a única coisa que eu fui contra, achei o sistema muito bom, a única coisa que eu fui contra é fazer um individual antes da prova de equipe. Por quê? Porque no individual vão ter alguns cavaleiros que vão ao desempate. E nesse desempate você vai tirar a condição de igualdade da prova de equipe, porque esses cavaleiros vão fazer uma distância a mais, vão fazer um percurso a mais e esse percurso é o cronômetro. E todo mundo sabe que o percurso ao cronômetro tira o cavalo do ponto, né?
Então, esses cavaleiros no dia seguinte vão estar já um pouquinho piores do que deveriam estar em relação aos outros para poder fazer a prova de equipe. Então, eu acho que a prova individual deveria ser depois da prova de equipe, sendo que mesmo os cavaleiros não contando, alguns vão saltar 3, me parece, deveriam saltar todos para permanecer a condição de igualdade, porque o esporte nada mais é do que igualdade para todos, não é isso? Boa. Rodrigo, outra mudança de regra que a gente está enfrentando aí e vai começar agora oficialmente a partir de 1º de janeiro é a regra nova da boleteira. E eu queria saber o que você acha da regra nova da boleteira e o que você acha que vai acontecer com o nosso esporte com essa mudança. Eu acho que a retirada da boleteira vai prejudicar muito os cavalos, sabe? Os cavalos vão ser muito prejudicados por conta disso. Eu vou te explicar por quê. Você tem um jogador de vôlei que, para fazer a cortada perfeita, ele dá 50 saltos e 50 cortadas por dia, digamos assim, para conseguir treinar essa cortada perfeita. Então, quando ele faz isso, ele força cotovelo, ombro, tornozelo, joelho, quadril e pulso. Agora, imagina se você pudesse botar uma munhequeira nesse jogador e ele toda vez fizesse a cortada perfeita e nunca mais precisasse treinar uma cortada. Você economizaria muita saúde física dele e esse tempo que você economiza, o desgaste da musculatura, você poderia usar para trabalhar a musculatura de forma correta, que você vai ganhar mais proteção de tendão, ligamento e osso. E quanto mais músculo você tiver e mais relaxado e mais preparado esse músculo tiver, mais saudável vai estar o resto do físico do cavalo, né? Então eu acho que isso vai prejudicar muito ao cavalo, tá? Isso daí as pessoas não pensaram nisso. A boleteira, com certeza, não traz mal algum ao cavalo. O mau uso da boleteira pode trazer prejuízo, como o mau uso de qualquer coisa. Se você for na farmácia comprar um monte de remédio e tomar, você vai morrer. E nem por isso é proibido tomar remédio, né? A coisa que mais traz prejuízo à humanidade, que ninguém se toca, é o automóvel. Ano passado, o carro matou uma pessoa a cada 24 segundos. A cada 24 segundos morre uma pessoa, morreu ano passado de acidente de automóvel. E nem por isso você proíbe o uso do automóvel, né? Tudo que é mal usado traz prejuízo. Agora, bem usado traz benefício. E a boleteira, ela traz muito benefício para o cavalo em relação a movimento perfeito e você poder economizar o cavalo nos treinos. Eu acho que vai ser uma grande besteira, um grande prejuízo para o cavalo. Isso tudo foi a Sociedade Protetora dos Animais. Caiu meu telefone aqui, fica tranquilo. Eu não sou contra a Sociedade Protetora dos Animais, pelo contrário, sou totalmente a favor. Eu acho que eles fazem um grande trabalho. Agora, eles entendem pouco do esporte, entendem pouco. Isso tudo foi influenciado por besteiras que vão sendo faladas, entendeu? Por coisas bobas, como, por exemplo, outro dia eu vi um programa onde o comentarista estava falando, não, que é um absurdo, que esse posterior do cavalo está mexendo muito, olha como o cavalo dá coice depois do salto, e na verdade o cavaleiro estava usando só uma boleteira de proteção. Proteção. É que o cavalo era um garanhão, dava coice, que a gente sabe que o cavalo garanhão dá coice depois do salto, e o cavalo tinha aquele bom movimento de posterior, porque é uma coisa natural em cavalos. Os cavalos são bons que tiram o posterior bem mesmo e pronto. Então você vê que não é uma coisa impossível. Você, quando bota a boleteira, você não bota o cavalo para fazer uma coisa impossível. Você bota ele para fazer uma coisa melhor. Entendeu? Como outros cavalos fariam. Então não traz prejuízo nenhum ao cavalo. Agora, esse tipo de comentário infeliz que o comentarista fez, até caluniando, difamando o cavalo. Ele fala, como está fazendo mal para o cavalo, difamando o cavalo, ele é um absurdo. Ele só queria os 15 minutos de fama dele e, por conta disso, pode prejudicar o esporte no mundo todo e o cavalo, que, coitado, que já tinha resolvido o problema de trabalho de ginásticas e acesso para poder fazer o movimento posterior, vai ter que voltar a fazer um monte de trabalho para melhorar o movimento posterior. Isso daí, realmente, para o cavalo vai ser muito prejudicial. Muito bem. Uma das outras coisas que tem sido debatido bastante é o nível do esporte no Brasil e a comparação dele com a Europa. Você pegou os tempos áureos do esporte brasileiro, aí com todos os grandes nomes que hoje estão radicados na Europa competindo aqui, e hoje a gente vive uma realidade um pouco diferente. O que você acha que falta para a gente tentar aproximar de novo o esporte do que a gente tinha no passado ou o que a gente tem na Europa? Desculpe, não falhou. Eu queria saber como é que o que você acha que tem que ser feito e como você acha que está o nível no Brasil para a gente tentar
emparelhar um pouco mais com o nível de competição que a gente tem na Europa ou que a gente teve um dia no passado aqui no Brasil? Eu acho que o nível no Brasil caiu bastante, por conta da importação dos cavalos que acabou, né? Dificultou muito a importação dos cavalos. O que eu acho é que a CBH tinha que ir nos órgãos competentes e tentar baixar a alíquota de importação do cavalo, tendo em vista que é um esporte olímpico e qual já temos algumas medalhas, graças aos nossos craques ídolos aí, que já participaram lá, Rodrigo Pessoa, Dora, Felipe Azevedo, Vitor Alves, que são craques, né? Trouxeram essas medalhas para a gente. Eu acho que por conta disso a gente pode lutar ali junto do órgão competente para baixar essa alíquota de importação e voltar a ter um nível mais elevado de cavalos, e aí sim o nível interno vai voltar a subir. Entendi. Rodrigo, você, acho que essa história que você contar que fez a seletiva de adestramento, eu acho que foi o Neco, eu não tenho mais certeza, confesso que eu já fiz algumas lives nesses últimos anos, o Neco comenta que o cavaleiro de salto deveria ter a capacidade de fazer, pelo menos com o seu cavalo de prova, uma prova de São Jorge bem feita. Qual você acha que é a importância do trabalho de plano para os cavalos de salto? Eu acho que tudo é o trabalho de plano. Se você não conseguir dirigir o seu cavalo, não conseguir virar, nem frear, nem acelerar, você não tem como dirigir. Entendeu? O trabalho de plano é tudo. Sem trabalho de plano, você vai ficar sempre sujeito a um improviso aqui e outro ali. E o esporte, do jeito que está hoje em dia, exigente, com os percursos difíceis, as varas leves, os ganchos abertos, e todo mundo montando bem. Hoje em dia todo mundo monta bem. Não tem mais esse cavaleiro mais ou menos. Todo mundo monta bem, a informação chega a todo mundo, né? Você entra aí no Fei TV, não sei o que, você vê o melhor do mundo saltando ao vivo. Então a informação chega muito rápido, as pessoas estão muito bem preparadas e vai fazer a diferença o detalhe. O detalhe. Para você ganhar nesse pequeno detalhe, você tem que estar com um cavalo super afiado e vai ter que ser exatamente como na mitologia grega, tem que ser o centauro. O cavalo e o cavaleiro se confundindo. Onde um começa e outro termina, ninguém sabe. E para fazer isso, só com adestramento, com certeza. Maravilha. Só voltando rapidinho para os assuntos da boleteira, o Fábio Leivas está perguntando aqui como seria julgado quem usa bem a boleteira de quem não usa. Como é que você diferencia? É simples. Sangrou, usa mal. Qualquer coisa que machuque o cavalo, você tem que impedir que use. Entendeu? Isso é um regulamento muito fácil, como a espora se machucar o cavalo, você proíbe, o bridão se machucar o cavalo, você proíbe, você elimina. É simples. Paninho branco na mão, encosta do cavalo. Veio sangue no paninho, está eliminado. Acabou. É simples. E nós temos, acredito que os melhores stewards do mundo, os nossos stewards aqui são bons demais, são inteligentes, porque na verdade a função do steward, eles todos capitaneados pelo Rocco, né? O Rocco é um dos caras que mais entende regulamento no mundo, adoro o Rocco. A função dele não é eliminar ninguém. A função dos stewards é manter o cara informado e evitar criar um problema, que às vezes o cavaleiro se distrai, como por exemplo, tem algumas regras que são bobas, como você não pode passar vara no chão com chicote de adestramento na mão. Qual o problema de você passar uma vara no chão com chicote de adestramento na mão? Se você passar, você está eliminado. Tem algumas regras que são bobas e que os caras se perdem um pouco, às vezes, por conta disso. Então, a função do stewards é isso, é informar e evitar que algum cavaleiro entre em problema. Essa é a função dele. Que, aliás, os nossos são muito bons, diga-se de passagem. Nossos stewards no Brasil são dos melhores que eu já vi na minha vida. Boa. Vou puxar aqui. Uma das regras que mudou o Paulo Stuart está pedindo para não confundir Stuart com Stuart. Com certeza, mas os dois são bons demais, então tanto faz. No final dá tudo certo. Uma das novas regras que mudou aí para esse ano, eu acho que é só na Confederação Brasileira, mas como ela afeta você e eu nem tinha lembrado dela até ver agora uma mensagem, é que agora os sêniores não podem mais pular o Master. Pensei que fosse a regra do Young Rider que tem que... Não é do Young Rider que me afeta? Também pode ser. Se você quiser falar do Young Rider, você pode falar também. Fique à vontade. Entendi. O Senna não pular o Master eu acho muito correto. Acho muito correto porque é injusto, né, um profissional competir com um amador, né? Na verdade, o Master ele é um amador. Acho muito correto, acho que tá certo. Infelizmente, eu não vou poder mais participar da categoria. Achava ótimo pular, não só porque
porque tinha um cavalo mais que você levava para o concurso, né? Saltava ali com os amigos. Eu gosto de saltar. O meu maior prazer hoje é saltar com os amigos, entendeu? Isso é que eu gosto de fazer. Então ali era mais uma prova que eu podia saltar com mais amigos ali, me divertia. Muito bom. Muito bem. Vamos lá. Isso é uma pergunta boa. O que você está achando da criação do Brasileiro de Hipismo? Eu acho a criação do Brasileiro de Hipismo sensacional. Eu acho que ela é boa demais. Acho que o Agroman puxa esse carro aí na frente de todo mundo. Só que, como eu falei, que teria que ajudar na importação ali para poder melhorar o nível, é que o Brasil, apesar de estar criando muito bem, o Brasil cria cavalo há 30 e poucos anos. Eu monto há 41 anos e o BH começou quando eu já montava. Então temos 30 e poucos anos que o Brasil cria cavalo. E a Europa, ela cria há mais de 2.000 anos. Os romanos já criavam cavalos, entendeu? Então você não pode querer comparar uma criação de 2.000 anos com uma criação de 30 anos, né? O Agroman, com certeza, é um dos melhores criadores que existe. No Brasil é o melhor e com certeza vai ser um dos melhores do mundo. O Brasil deve muito a 3 pessoas. O pismo do Brasil, no meu modo de ver, deve muito a 4 pessoas, né? Um é o Felipe Azevedo, que foi aquele craque que nos incentivava. Outro é o Vitor Alves, que trouxe técnica para o Brasil, deu muitas clínicas e passou muito conhecimento para todo mundo. Outro é o Yuri, que conseguiu trazer cavalos para o país. Conseguiu trazer muitos cavalos e melhorou muito o nível de equitação do Brasil. E outro é o Agroman, que consegue fazer uma criação muito boa em tão pouco tempo e consegue fornecer muitos cavalos para a prática do esporte no país. Que ele, para competir o Agroman contra os melhores criadores da Europa, como eu já falei, tem muitos anos pela frente. Mas ele está comendo esse espaço muito rápido pela quantidade de cavalo que cria. Eu tive lá. Eu acho que o Agroman, para o cavaleiro do Brasil, tá como a Disney para a criança. Todo mundo tem que ir lá para ver. Tem que ver, tem que conhecer, que realmente é uma coisa impressionante. Se conseguir fazer o passeio de helicóptero, então, aí sim, né? Aí é nota 1.000.000. Eu acho que eles estão de parabéns e que eles vão conseguir, em pouco tempo, alcançar a criação da Europa, com certeza. Mas não é do dia para a noite, né? Show de bola. Falando no passeio de helicóptero, acho que o Zé Roberto postou ontem no Instagram dele, para quem não viu, não sei se ainda está online, um vídeo desses dos helicópteros. É espetacular. É espetacular. É incrível. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Essa aqui eu achei ousada. O Álvaro Baixa está perguntando para o Rodrigo se ele pode fazer pergunta. Álvaro Bart é irmão, ele pode fazer o que quiser. Me carregou muito no colo quando eu precisei, me ajudou demais. Teve comigo lá no título brasileiro. Álvaro Bart é o que é de melhor. Manda um abraço grande para ele do coração. Maravilha. Rodrigo, o que você acha que é a coisa mais importante na formação? Essa é uma discussão que está rolando bastante nos bastidores agora. Estou tentando encabeçar um outro projeto para falar um pouco disso. E foi muito debatido nas lives. Não sei se você realmente não é uma pessoa conectada nas redes sociais, você não deve estar acompanhando, mas o Rafael Ribeiro fez uma carta. Muito está se discutindo sobre a formação de cavalos novos no Brasil. Parece que se cria bem, mas que por algum motivo que não sabem explicar, os cavalos não estão chegando na prova forte. E eu queria saber tanto a sua opinião, se isso é uma verdade, e o segundo lado é o que a gente precisa fazer na formação dos cavalos para poder que os cavalos cheguem lá, né? Eu acho que isso aí é uma colocação equivocada, que dizem que os cavaleiros do Brasil não sabem fazer cavalo. Isso é uma colocação equivocada. Você vê, nós tivemos muitos cavalos que foram feitos por cavaleiros brasileiros, são sensacionais. Tivemos o Shindocto, tivemos o Azrael, eu não lembro de todos os nomes, tá? Essa égua do Marcos Ribeiro, que é um fenômeno. Tivemos o Bonito Z, que foi 7º na Olimpíada, né? Tivemos vários cavalos que foram feitos no Brasil por cavaleiros brasileiros que chegaram lá. Se você pegar a história, o Galã do outro Marquinhos Ribeiro, que, nossa, um dos cavalos mais bonitos que eu já vi saltar na minha vida. Eu tenho uma égua agora que a gente comprou lá com 4 anos, a Adélia, que ano passado, com 8 anos, no ano de 8 anos dela, fez 0 na prova de 1,60 m, armado pelo Leopoldo Palácio, né? Essa égua aí, armado pelo Leopoldo Palácio. Com 8 anos, feitos 8 anos, e seletiva de Olimpíada, e fez 0. Né?
Então a égua está com a gente desde o quarto, nossa cudelaria, ela não foi feita por mim, tá? Eu compito nela, mas ela foi feita pela equipe toda, foi feita pelo Júlio Matos, já foi montada pelo Thiago e hoje ela serve a minha cela. Mas é uma égua que foi feita e está aí. Foi feita como muitos outros foram feitos. Né? Tem muito cavaleiro bom. O Yuri fez aquele cavalo que hoje foi na Olimpíada também, foi o desempate da Olimpíada, foi vendido para o rapaz do Catar, First Division. Né? Então temos muitos cavalos que foram feitos por cavaleiros brasileiros, mas muitos, é só você prestar atenção, e que a gente não tem, com certeza, no momento, muitos cavalos brasileiros chegando lá por conta disso. Tivemos também o Land Peter, feito pelo Sérgio Marins, também foi um outro cavalo olímpico. Né? Se eu ficar aqui, eu vou falar um monte para você, que eu já estou velho também, não tenho mais tanta lembrança assim, né? Um pouquinho, minha cabeça já não está tão boa. O que eu te falei, que a gente não tem muitos cavalos hoje nacionais chegando lá, é por conta do tempo que a criação nacional tem. Você não pode querer comparar uma criação de 2.000 anos com uma criação de 30 anos. Né? Os cavaleiros são bons, os cavalos são bons, só que lá na Europa, como eles criam há tanto tempo, vamos dizer que 30% dos cavalos que eles criam chegam na série forte. E 5% são os excepcionais que ganham. Se vocês pegar aqui 30% da nossa criação, já são poucos cavalos. Se você for tirar 5%, às vezes é um cavalo. Vai que esse cavalo caiu na mão de um amador, né, que adora o cavalo e que não vai vender por nada, e aí o cavalo não chega por conta que não teve o trabalho adequado. Mas eu acho que está tudo direito, os cavaleiros são ótimos, os cavalos são muito bons, falta realmente tempo para a criação nacional, algo que é ótimo, repito, é excelente, mas infelizmente ela está 1970 anos, mais ou menos, atrás da criação da europeia. Né? Mas como eu falei, com a velocidade que o agromento está criando e com a quantidade que ele está criando, com a quantidade de know-how que ele está pegando, com certeza, em pouco tempo, ele já vai estar podendo competir de igual para igual com qualquer criação do mundo. Maravilha. Marcelo Servos quer saber, quem é que é mais rápido? Zé Roberto ou você? Isso daí vai depender do cavalo, vai depender do dia, vai depender do percurso, né? Eu acho que não tem cavaleiro mais rápido que o outro, é sempre o conjunto. Eu tive um cavalo muito rápido na minha vida, que era o Thor, realmente foi muito rápido. Já ganhei do Zé Roberto, já tive essa honra de ganhar do Zé Roberto algumas vezes, já perdi muitas, entendeu? Então eu acho que isso daí é do dia, do percurso estar armado e do cavalo que você está montando, né? Tá certo. Tá todo mundo aqui elogiando a colocação sobre os cavalos novos, acho bem legal mesmo, bem importante. É uma discussão que está sendo bem levantada, e no debate que eu estava participando outro dia, uma das coisas que foi falada é que muitas vezes o cavaleiro, a gente está vivendo no Brasil, na verdade, uma entre-safra, né? A gente teve cavalos muito bons que ou foram para a Europa ou já ficaram mais velhos, acabaram, e a gente está naquele momento de entre-safra, que é por isso que parece que os cavalos não estão chegando. Mas daqui a 2, 3 anos eles vão chegar de novo. De qualquer forma, deixa eu achar aqui a outra pergunta que eu tinha visto. Achei só um comentário do Álvaro Barça, já que você falou nele, eu resolvi colocar o comentário dele, que ele disse que acreditou tanto no Rodrigo com a vida, no brasileiro, que apostaram nele contra os 21 outros. É verdade, foi verdade, ele fez isso. Ele botou, na época tinha aqueles bolões, né? Ele comprou a mim sozinho e contra o resto. Ele fez isso mesmo, é verdade. Rodrigo, se você tivesse um conselho para dar para um jovem ou para alguém que está aí se desenvolvendo e que quer chegar no alto nível, quer ter uma equitação refinada como a sua, o que você indica? Eu comecei do zero, né? Ninguém na minha família montava e eu sofri um pouco com isso e realmente é uma coisa muito difícil você começar do zero sem conselho de ninguém. Né? Eu indico para a pessoa, quando começar a montar, sempre procurar um instrutor que já tenha feito ou que tenha alunos que estejam fazendo. Porque como não tem como normatizar o nosso mercado, né? Não existe a profissão instrutor de equitação, todo mundo é. Né? Então, você às vezes pode cair na mão de uma pessoa que não está apto o suficiente para te dar aula naquele nível que você está querendo. Né? Então, eu aconselho a buscar alguns resultados dessa pessoa, se ela já fez o que realmente ela está tentando te ensinar, ou se ela tem alunos que estejam a fazer, que às vezes a pessoa não consegue saltar a prova,
mas os alunos têm super resultado, ou seja, uma pessoa que é técnica, que sabe ensinar. Então, essa pessoa eu também acho que deva ser procurada, que tenha os seus resultados, não por ela, mas sim pelos alunos. Maravilha. Um bate-bola rápido, assim, eu tenho feito essa pergunta também em todas as lives, e acho que a primeira é assim, se você pudesse escolher qualquer cavalo que está saltando em atividade no Brasil hoje, para ter na sua cela, que cavalo seria esse? Hoje, hoje eu acho que o cavalo mais ganhador do Brasil hoje é o Israel, né? Hoje. Agora, para o futuro, eu prefiro a minha égua mesmo, a Adélia. Maravilha. E se você fosse escolher um cavalo da história do Brasil? Qualquer cavalo que passou na história do Brasil, você pudesse trazer aí no túnel do tempo para ficar embaixo da sua cela hoje de novo. Que cavalo você queria ter montado? Eu acho que eu montaria no Potencial, como eu te falei ali, é um cavalo que ou Potencial ou Testarudo do Jorge Carneiro também era um cavalo que era bem, bem interessante, mas acho que eu ficaria com o Potencial. Maravilha. Tem Aí algum tinha percurso? também o Jacadi do Stefan Bach, aquele era um cavalo, nossa senhora, também gostava daquele cavalo. Esse era legal. Se você pudesse ressaltar um percurso na sua vida, que percurso seria esse? Saltar de novo. Saltar de novo? É. Não, acho que já fiz bem os que eu fiz, eu já fiz bem, me dediquei o que eu podia. Não tem nenhum que eu quisesse fazer de novo, não. Qual o seu concurso favorito hoje no Brasil, Rodrigo? Hoje em dia tem dois concursos, né? É o indoor e o Schwinn. São os dois concursos. O Schwinn não tem nada melhor do que o concurso do Schwinn para você saltar, levar a sua família, estar com os amigos e saltar. E o prêmio é muito bom, a premiação é muito boa. Então, com certeza, o Schwinn é um dos meus favoritos. E o indoor, hoje em dia, acho que é um concurso que está a nível de qualquer concurso do mundo, né? Deixa eu ver se já tem mais alguma coisa aqui nas perguntas. Essa pode ser uma história legal. O próprio Álvaro Baixo já está pedindo para você contar a história do Thor. Nossa, a história do Thor. O Thor, nós fomos, eu, ele e o Ibsen, fomos lá para Porto Alegre comprar um cavalo para a Xana Pular Júnior, né? E aí tava em pé assim no canto, daqui a pouco me puxa um cavalo que devia ter uns 300 quilos, com uns 15 centímetros de pelo e com uma ferradura igual um chinelo, o casco bicudo assim. Aí o cara puxou o cavalo e eu andei pro lado, né? Aí o cara chegou o cavalo perto de mim, eu andei, afastei mais um pouquinho. Aí o cara falou, não, é para você. Eu falei, não, 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 eu vim aqui montar um cavalo de Júnior. Não é esse aí, não. Eu falei, não, é para montar. Eu falei, não vou montar. Aí, assim, com aquela delicadeza toda, monta, porra! Aí, eu, com aquela delicadeza, fui obrigado a montar, né? E aí montei para dar errado, né? Montei e falei, não vou comprar esse cavalo de jeito nenhum. Aí dei dois pulos no vertical de 80, já botei um vertical de 1,50 m, ele foi para lá e para cá. Eu falei, vertical ele é bom, ele deve ter problema no óxido. Aí já do vertical de metade, 1,50 m, já mandei botar uma vara de trás, passei uma vez, alarguei, passou para lá e para cá. Falei, o óxido ele é bom. Deve ser problema no composto, ele refuga no composto. Aí desse óxido estava 1,50 m, eu já puxei um vertical na frente, 1,50 m, passei para lá e para cá. Falei, duplo não é o problema. Duplo não é o problema. Falei, é rio. Aí tava o rio ali feio, armado, ali com uma testeira em cima. Eu falei, sobe aí, botei 1,40 m, passei para lá e para cá. Falei, rio realmente não é o problema. Aí botei, falei, é paddock, ele acua no paddock. Eu botei um óxidozinho assim no paddock, quanto enorme, assim, contraportei, virei pertinho, ele passou. Aí eu falei, não, então ele deve ser porco quando salta tudo. Aí sai pulando tudo que tinha armado, que nem um louco, desesperado, ele passou zero. Aí eu parei do lado do veterinário, desci e falei, examina que esse cavalo tá morrendo. Se ele não estiver morrendo, compra que é craque. Muito bom. Rodrigo, a gente está chegando no final da primeira hora. Eu vou fechar e abrir essa live. Só para o pessoal, se alguém quiser mandar mais perguntas, quiser mandar mais história, ter a oportunidade. A gente dá aí mais uns 20 minutinhos e aí a gente encerra. Pode ser? Beleza. Então eu vou encerrar essa aqui, vou abrir outra e aí a gente fala aí mais um pouquinho e eu encerro isso aqui. Valeu, meu querido. Abraço.